Olha, as pessoas mais experientes politicamente costumam dizer que uma CPI você sabe como ela começa, mas você não sabe como ela termina. Você sabe como é que pode ser o primeiro discurso do relator, mas você não sabe nunca como será o relatório final. Veja, a CPI ela tem uma coisa nobre que é descobrir os desgovernos que aconteceu no Brasil no tratamento da questão da Covid, a irresponsabilidade, a falta de organicidade do governo, a falta de liderança do governo, a falta de respeito do governo, a negação do governo de comprar as vacinas no momento sério, no momento certo, porque eu acho, Dri, eu acho que boa parte dessas pessoas que morreram a gente tem que debitar nas costas do presidente Bolsonaro e das pessoas que, subordinado a ele, seguiram a orientação dele ao invés de seguir a orientação da ciência, ao invés de seguir a orientação daquelas pessoas que estudaram, que entendem e que já tinham muito mais conhecimento dos efeitos do Covid-19. Então eu penso que o presidente ele não vai escapar da culpabilidade. Pode não ser agora, pode ser amanhã, mas é importante que o Bolsonaro carregue nas costas a responsabilidade de ser responsável por uma parte muito grande das pessoas que morreram. Não é que ele as matou, ele deixou de salvá-las porque foi irresponsável, porque agiu de forma infantil, sem nenhuma respeitabilidade, não criou comitê de crise, não criou comitê científico, não escolheu os ministros certos na hora que tinha que escolher, e, por último, escolheu um general que entendia de tudo, mas não entendia de nada ao mesmo tempo. Ou seja, um general que era responsável pela logística, não sei aonde, porque, na verdade, o que eles precisavam era o seguinte: a logística da vacina a gente já tinha, porque o SUS tem expertise. É importante lembrar que quando veio a HN1, a gripe HN1, nós vacinamos 83 milhões de pessoas em pouco mais de 3 meses. Então, nós temos expertise, nós temos experiência, nós temos logística. O que nós não tivemos foi governo. O que nós não tivemos foi ministro da Saúde que orientasse corretamente como é que as coisas deveriam funcionar e não compraram sequer as vacinas. Então, eu acho que a CPI, eu acho que os deputados e os senadores que estão tentando saber da verdade enfrentam os bolsonaristas que querem, a qualquer modo, encontrar outros culpados, sabe, que não o governo Bolsonaro, que não os ministros da Saúde do Bolsonaro. Eu estou otimista com relação à CPI, eu acho que ela vai mostrar dados muito importantes para a sociedade brasileira, se não servir para outra coisa, mas vai servir para fazer parte da história do Brasil, que em um momento, sabe, da sua história, teve um presidente irresponsável como o Bolsonaro. Eu não sei quando é que ela vai terminar, não sei se vai ouvir todo mundo. Ontem parece que foi aprovado ouvir 10 governadores, porque o Bolsonaro fica tentando colocar a culpa em cima dos governadores. Os governadores já tinham em outra CPI uma decisão da Suprema Corte de que os governadores não têm que ir numa CPI onde é investigado o governo federal. Então eu não sei o que vai dar. O que eu sei é que é preciso ir fundo na CPI, porque a sociedade brasileira que chora mais de 450 mil mortos, que chora profundamente, e que não vê um gesto do presidente da República de solidariedade. Eu fiquei pasmo, sabe, quando o presidente resolve fazer uma caminhada, uma passeata, uma carreada de motocicleta, sabe, lá no Rio de Janeiro, e ele não teve uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de, sabe, de alento às milhares de vítimas do Covid nesse país. Ele não teve uma palavra de alento às pessoas, familiares das pessoas que foram vítimas da violência brutal da polícia em Jacarezinho. Então, é um presidente que não conhece a palavra humanismo. Então, eu estou otimista com a CPI, eu espero que ela chegue à conclusão. Eu, sinceramente, não sou daqueles que trabalham com pressa, porque a CPI, ela em cada sessão que ela vai ouvir uma pessoa, muitas vezes ela descobre a necessidade de ouvir outras pessoas. Eu acho que é necessário trazer o Pazuello de volta. Ele é um general, ele não pode ter medo de pedir proteção. Onde já se viu um general ter medo de ir numa CPI e pedir proteção à Suprema Corte para não falar?
Se ele está consciente de que ele fez tudo certo, ele que vá de peito aberto. Hoje eu fiquei sabendo na empresa que ele queria até de fada para impor respeito. Olha, como é que a pessoa pode tentar utilizar o Exército Brasileiro para acobertar a sua incompetência, a sua desonestidade de procedimento nos atos de combater o Covid-19? Então, eu, sinceramente, eu estou otimista, estou vibrando com o depoimento da CPI. Tem muita gente mentindo, sabe? Aquela secretária da Saúde mentiu descaradamente, o Pazuello mentiu descaradamente, o outro cara que era da comunicação mentiu descaradamente. Eu acho que essa gente tem que ser chamada de volta, tem que fazer a cariação, até que essas pessoas tenham coragem de olhar na cara da Câmara, na cara do povo, e falar a verdade para o povo brasileiro, porque eu acho que em algum momento essa gente vai ter que ser punida. Porque não é brincadeira você carregar a quantidade de mortes que essa gente está carregando nas costas, às vezes por irresponsabilidade de uma coisa que a gente poderia ter se precavido. Porque o Covid deu tempo para a gente se precaver. Desde que aconteceu o primeiro na China até a primeira morte aqui no Brasil, o Brasil teve tempo de se preparar, teve tempo de assumir um protocolo a que todos os estados, todos os municípios pudessem cumprir um protocolo oficial, sabe, de um governo que tivesse responsabilidade. Então eu estou torcendo pela CPI, assisto na medida do possível, sabe, a CPI, e estou torcendo para que as coisas se encaminhem a ponto do povo brasileiro saber a verdade absoluta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro.